gente, bom dia, tudo bem? Então, hoje eu queria começar o vídeo agradecendo a minha amiga Fran queria te agradecer por você ser quem você é, Fran, por se deixar ser usada por Deus. A conversa que a gente teve foi muito proveitosa mesmo, me despertou para muitas coisas que muita gente não tem coragem de falar sobre isso, né? Não tem disposição de falar sobre isso. E eu queria te agradecer muito, tá? Então, o que eu queria falar hoje aqui é sobre uma coisa que foi criada antes da criação do mundo. Vocês sabiam disso? Vocês sabem o que foi criado antes do mundo? Eu não sabia, sinceramente. Então, tá aqui em Provérbios, capítulo 8, versículo 12. E diz assim: Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, hoje eu queria falar sobre a sabedoria. A sabedoria, ela é a fonte de tudo. A fonte de uma vida próspera, de uma vida boa, de uma vida guiada por Deus. Hoje de manhã, né, quando eu acordei, eu estava orando a Deus, pedindo para Deus me dar uma palavra para eu falar para quem está precisando ouvir, né? Porque o objetivo de eu estar gravando esses vídeos é alcançar os que estão precisando de uma palavra, que estão precisando de uma resposta e às vezes não sabem onde buscar, né? Ou até mesmo não tem tempo, né? Acha que não tem tempo, porque eu aprendi muita coisa esses dias, que o tempo é você quem faz. O dia não são 24 horas apenas. O relógio não quer dizer nada. Até porque você já percebeu que quando você está fazendo uma coisa legal, uma coisa boa, a hora voa. E quando você está fazendo uma coisa chata, a hora se arrasta. Então, o relógio ele não manda em muita coisa não. A gente que dá muita trela para ele. Então,
o objetivo desse vídeo é alcançar as pessoas que estão precisando. Deus me guiou através aqui a minha Bíblia, ela tem alguns temas. É a Bíblia da mulher, então tem algumas coisas que foram escritas por mulheres de Deus aqui. Então, Deus me levou a esse texto aqui. Na verdade, é Provérbios do capítulo 1 ao capítulo 9, que eu vou estar falando aqui hoje, tá? É importante se você quiser ler, porque fala muita coisa importante mesmo. Fala sobre alguns assuntos essenciais assim para nossa vida que muita gente não tem coragem de falar. Então, leia aí na sua casa, tá bom? Porque são muitas as possibilidades de interpretação desse texto. Mesmo sendo um texto curto, o capítulo de 1 a 9, eles falam sobre coisas tanto para homens quanto para mulheres. Conselhos muito, muito valiosos mesmo. E que as pessoas não têm coragem de dizer, né, pessoalmente, muitas vezes. Quando você não tem um pai, uma mãe que não tem coragem de dizer essas coisas, fica mais difícil, né? E foi o meu caso. Eu não tive muita abertura para conversar com os meus pais sobre coisas mais profundas, assim, sabe? Então, eu quero passar para vocês. Primeiramente, aqui na minha Bíblia tem um texto escrito assim: instruindo as novas gerações. Foi a Dev Titus que escreveu esse textinho aqui. E aqui diz o seguinte, que nós mulheres somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, mas também somos responsáveis pelas mulheres mais jovens. Aqui diz assim, onde que tá? Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Esse texto aqui está em Tito, capítulo 2, versículo de 3 a 5, mas tem tudo a ver com essa palavra aqui de Provérbios. Então, aqui fala da nossa responsabilidade de ensinar o que sabemos às mulheres mais jovens, e eu quero estar cumprindo esse propósito também através desse vídeo. Você que é mais jovem, ou até mesmo você que não teve tantas experiências na sua vida assim, né, eu queria passar para você, porque apesar de eu ser nova, eu já passei por muita coisa, e eu acredito que eu tenho experiência que eu tenho coisas boas para compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa aqui que a sabedoria diz para nós é no capítulo 1, no versículo 22. E ela fala assim: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a inexperiência? E isso aqui me chocou bastante, sabe? Porque a gente se acomoda muito, né? A gente acha que a gente já sabe de muita coisa. Quando a gente chega na adolescência, a gente acredita que a gente já está com os nossos ideais formados na cabeça e que é aquilo ali e ponto. Mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, a sabedoria, ela está sempre à nossa espera. Ela tem sempre algo a oferecer a mais para nós. Então, você que está me assistindo, seja você homem, mulher, seja você novo ou velho, ou experiente na vida, como você pode chamar, você sempre tem alguma coisa a mais a aprender. A cada dia, a cada minuto, cada segundo, a sabedoria de Deus tem uma coisa muito boa para te oferecer. E a próxima coisa que eu queria falar aqui é sobre um tema meio polêmico, que aqui na minha Bíblia tem o título de A Mulher Adúltera.
Quando a gente pensa em mulher adúltera, a gente já pensa logo em uma mulher casada que trai o marido, ou até mesmo numa prostituta. Mas aqui na minha Bíblia ela fala sobre coisas muito mais profundas, sobre a mulher adúltera. E às vezes a gente pode estar tendo umas atitudes parecidas com ela sem perceber. Aqui diz que, eu vou dizer todas as características da mulher adúltera, tá bom? Diz assim: a mulher adúltera cobiça aventuras eróticas, jamais está satisfeita com seu lugar no lar e não tem consideração pelo marido. Vale-se de olhares sedutores, palavras encantadoras, roupas provocativas, toques e beijos sensuais e ameniza a seriedade dos seus atos com uma religiosidade aparente. Suas palavras transmitem a falsa segurança de que nada acontecerá e a sensação de ganho que o prazer sexual pode proporcionar. Todavia, sua proposta é uma armadilha e seu caminho levará à morte, causada por um marido irado ou pelas consequências espirituais e físicas de uma sexualidade desregrada. A mulher cristã, ao contrário, deve cultivar pureza nos relacionamentos com o sexo oposto, decência e discrição no vestir, amor ao marido e aos filhos e valorizar o lar. As solteiras devem se dedicar à obra de Deus em santidade física e espiritual. A Bíblia oferece conselhos práticos para o cultivo da pureza que honra a santidade de Deus. Primeiramente, tome cuidado com a sedução do próprio coração, com suas fantasias mentais e com os desejos que cultiva. Por fim, arme cercas que a protejam de olhares, conversas e toques que podem dar margem a uma relação íntima inapropriada. Fuja de locais e encontros que sejam fontes de tentação e lembre-se das terríveis consequências que o pecado sexual traz, pois Deus punirá esse mal. E aqui tem várias referências bíblicas falando sobre isso. Mas o principal texto está escrito aqui em Provérbios 7, que Salomão está instruindo, sobre a mulher adúltera. Então, eu não queria estar aqui julgando ninguém, eu não queria estar ofendendo ninguém. Eu só quero falar sobre os comportamentos, as atitudes que Deus não aprova em nós. E mesmo que sejamos casados, sejamos fiéis, graças a Deus, mas temos que nos guardar desses comportamentos errados. O mundo, a televisão, a mídia, tudo que a gente olha tem mulheres seminuas, provocando os homens, se colocando nesse lugar de promiscuidade, de vulgaridade, E se nós não nos cuidarmos, a gente cai nessas armadilhas. A gente fica tentada a colocar uma roupa mais sensual, a gente fica tentada a chamar a atenção dos homens e das mulheres com o nosso bem vestir, assim, mais provocativo, E Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós nos dediquemos ao que realmente importa, ao que realmente interessa, que é buscar a sabedoria dele, para que a gente possa educar nossos filhos, para que a gente possa cuidar bem dos nossos maridos, e as solteiras que possam se dedicar realmente à obra de Deus, porque existe uma janela aí na solteirice que muitas vezes a mãe não fala para a filha. Olha só, filha, você pode aproveitar esse tempo para você aprender mais de Deus, para você forjar o seu caráter conforme o que Deus quer. Porque depois que casa, você vai ter muito mais afazeres, Então você vai ter que se dividir muito mais para poder buscar essa sabedoria que você poderia ter buscado antes, quando era solteira, quando não tinha responsabilidade quase nenhuma. Qual a responsabilidade que a gente tem quando solteira? É principalmente com estudo e mais nada. Então, a próxima parte que eu quero falar aqui é sobre a mulher
que Deus espera que nós sejamos, que está lá em Provérbios 31. Deixa eu abrir aqui. Isso. A mulher exemplar. Fala aqui em Provérbios 31, versículo 10. Eu vou ler para vocês aqui. A mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que coisa mais linda, né, que é esse texto? Então, aqui fala o seguinte, a mulher, ela não é, o papel da mulher não é machista perante Deus. Deus não fala, a mulher tem que ficar em casa só cuidando dos filhos, e o marido tem que sair trabalhar, fazer o que tem que fazer. Não, não é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando que a mulher exemplar, ela é aquela que não se rende à preguiça, porque essa mulher aqui, ela acorda antes de clarear o dia, prepara comida, ela faz os produtos para ela vender, as roupas para ela vender, ela faz roupas para a família, ela trabalha com trabalho braçal mesmo, e ainda assim ela cuida bem do marido, cuida bem dos filhos. Então que nós possamos buscar ser essa mulher exemplar. E para os homens que estão me assistindo também, isso aqui também fala com você. Aqui, Provérbios de 1 a 9, você pode ler muitos conselhos sobre como se afastar dessa mulher que eu te falei, da mulher adúltera, como se afastar dessas atitudes que Deus não aceita e que fazem mal para a sua vida, né? Então eu queria terminar esse vídeo falando isso, para que nesse dia você possa buscar a sabedoria que vem de Deus para poder ser a pessoa que Deus quer que você seja, que você abandone as atitudes que Deus não se agrada e que fazem mal para a sua vida, que te levam para os caminhos da morte. Aqui nesse texto fala muitas vezes que a insensatez leva aos caminhos da morte. E se nós andarmos pelos próprios caminhos também, nós acabaremos no caminho da morte. Aqui em Provérbios 3, no versículo 5, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, ou orientará as suas veredas.
Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então é isso, gente. Recebam a palavra de Deus nesse dia. Que vocês sejam abençoados por Ele. Que seu dia seja guiado por Deus. E que você possa transmitir os seus conhecimentos, a sua sabedoria às pessoas mais jovens ou aos inexperientes. Amém? E vamos fazer uma oração simples, pequena e rápida, como sempre, somente para fechar com chave de ouro e firmar mesmo no seu coração essas palavras. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui falando aos meus irmãos, às pessoas que estão precisando de uma resposta, de uma palavra tua, Senhor. Deus, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor toque lá no mais profundo, Senhor, dos nossos pensamentos, porque só o Senhor conhece os nossos pensamentos, o nosso coração. Que o Senhor possa mudar, Jesus, tirar essas atitudes que não te agradam, que estão nos levando para o caminho da morte, e que possamos, Senhor, buscar a tua sabedoria cada dia, e que possamos chegar mais perto de ti para podermos ser essa mulher exemplar que o Senhor colocou aqui em Provérbios, esse homem exemplar que o Senhor também aconselha aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que a partir de hoje nossa vida possa ser transformada e nós possamos nos guiar nos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por assistir. Até o próximo. Tchau.